Em relação ao trabalho do Jorge Jesus, que é um treinador que eu conheço muito bem, um treinador que é da minha escola, escola portuguesa, né? Ou melhor, eu sou da escola dele, que ele é mais velho que eu, e nós fizemos os cursos todos até o Pro, numa mesma linha de professores, uma mesma linha de trabalho e conduta. Não resta a menor dúvida que o Jesus vem fazendo um trabalho espetacular, um trabalho bonito, construído em cima de jogadores também que ajudam muito a formação do modelo tático dele, da estruturação da equipe, na forma como propõe o jogo. Enumero os 5 jogadores da defensiva: o Diego Alves, o goleiro, o Rafinha, lateral esquerdo, o Felipe Luiz, o Pablo, o zagueiro. Desses 5 jogadores, 4 veio da escola, veio depois de 20 anos, alguns brasileiros, e o Pablo é espanhol, 15 anos jogando em alto nível europeu. Depois tem o meio-campista, que é o Gerson, que também vem de muitos anos na Europa. O que isso significa? Significa que são jogadores que já têm uma linhagem de ideia de jogo, diminuição de espaço, e esses jogadores jogando na linha defensiva, diminuindo o espaço para a linha meio-campista, e o meio-campista automaticamente diminui o espaço do ataque. Então a equipe fica menos curta e com menos espaço, propondo o jogo, tirando o espaço do adversário. Isso notoriamente todo mundo viu. Isso, para mim, é muito importante quando se fala em ser e estar. Ser o melhor não significa estar melhor. Hoje o Jorge Jesus está melhor no Campeonato Brasileiro, hoje ele está mais falado no Campeonato Brasileiro, ele está em primeiro lugar, mas não é o melhor treinador do Brasil nesse momento. Ele está o melhor treinador, como nós já tivemos outros que foram: o Renato Portaluppi, Mano Menezes, Abel Braga, Paulo Tuori, Muricy Ramalho, outros que foram e ficaram na história. Eles não estão num repente. O Jesus poderá vir a ser o melhor, mas nesse momento ele está sendo o melhor. Isso significa para mim, estar é momentâneo. Ele pode vir a ser o melhor do Brasil, ser o homem que trouxe algumas diferenças, é verdade. E isso não significa que os nossos treinadores, nós brasileiros, que eu me coloco também como treinador brasileiro, que eu sou brasileiro, tenho uma escola tirada em Portugal, mas também sou brasileiro e sinto pelos brasileiros muita coisa. Eu vou enumerar algumas coisas que eu, logo no início que cheguei aqui no Brasil, disse, quando eu fiquei sabendo que os treinadores brasileiros não poderiam trabalhar em outros países na Europa, por exemplo, porque a licença não é reconhecida. Eu acho isso já de uma incompetência de todos os setores do futebol brasileiro, porque primeiro de tudo nós temos que dar condições aos nossos treinadores de ter igualdade com todos os outros treinadores do mundo. Depois, se vão escolher o brasileiro, se vão escolher o argentino, se vão escolher o belga, se vão escolher um jogador, um treinador de qualquer parte do mundo, aí a escolha é de quem está à procura e do modelo de treinador que quer. Mas pelo menos tem que ter a igualdade. Então eu venho lutando muito. Inclusive já conversei com o Tite a respeito disso, já conversei com outras pessoas a respeito disso. Isso tem que partir da CBF, Conmebol, e tentarmos buscar uma igualdade
e depois conseguimos ter sim uma abertura de outros mercados. Eu acredito que o Jesus nesse momento está fazendo um excelente trabalho. De 18 times da primeira divisão, nós temos 2 estrangeiros, o Sampaoli e o Jorge Jesus. São 2 treinadores que trouxeram algo diferente, não resta a menor dúvida. Trouxeram algumas coisas diferentes e nós, treinadores, temos que começar a olhar o que ele tem de bom e fazer uma autoanálise. O que eu poderia tirar de bom dali? O que eu poderia fazer de bom do que ele está fazendo? O que eu poderia fazer diferente? Ele, não resta nenhuma dúvida que ele trouxe a mentalidade de não poupar jogadores, de não colocar sempre os melhores. Não resta dúvida que também depois nós vamos partir de um ponto de vista que alguns dos 10 jogadores que estão jogando vieram da Europa. Vieram da Europa, hoje estão no meio da temporada. Então não teriam o desgaste do Campeonato Brasileiro. E também isso aí seria outra discussão que não é a que nós estamos... Mas a pergunta foi feita para mim. Para mim, os treinadores brasileiros têm tanta capacidade quanto o treinador português. Hoje, o treinador português, tem muitos treinadores que foram e colocaram e se impuseram no mundo por mérito deles, porque eles são tão inovadores quanto os brasileiros. O que é capaz de ser um pouco diferente a escola portuguesa da escola brasileira é que lá eles têm um modelo que já vem de muito mais cedo, um modelo que eles conseguem implantar muito mais cedo. Aí entra outra pergunta, mas como é que o Jesus conseguiu implementar uma forma de jogar em tão pouco tempo no Flamengo? Aí a resposta seria justamente dentro disso que já eu falei no início. Ele tem 5 jogadores que vieram da Europa, que estiveram lá durante muito tempo, e isso ajudou a organizar a equipe, porque dentro de campo o Rafinha orienta, o Felipe Luiz orienta, o Pablo orienta, o Gerson orienta, dão capacidades diferentes. E a própria qualidade dos jogadores do Flamengo fazem com que há um diferencial. Aí falamos também de investimento. O Flamengo tem um investimento muito grande. Aí as pessoas podem dizer também, mas o Palmeiras também o tem. São diferentes, são jogadores diferentes, são jogadores que foram trazidos do mercado nacional. E o Flamengo, não sei quem exatamente foi o responsável por trazer esses jogadores, mas foi uma escolha muito boa. E começaram diferente, contrataram os jogadores e depois foram buscar o treinador. E é o correto. Tem que buscar os jogadores e o treinador se encaixar no modelo do jogo da equipe. Porque aí nós estaríamos falando de o treinador chega numa equipe e ele traz 20 jogadores. Com a cultura brasileira, 10 jogadores, vamos dar um exemplo, 20 é muito, vamos dizer 10, 8 jogadores. Depois, com a cultura brasileira, dali 3 meses ele vai embora. Aí chega outro treinador e diz, não, esses 8 já não me servem, quero outros mais 8. E assim vai inflacionando a equipe, vai colocando muito jogador, vai perdendo espaço a alguns jogadores e entra no gosto de cada treinador. E para mim é justamente o inverso. O clube tem que ter um modelo e nesse modelo ter alguém responsável para a contratação dos jogadores, ter um modelo a ser seguido, como é o Atlético Paranaense, ter um modelo a ser seguido, contratar jogadores com aquelas características, e quando o treinador chega, ele pode escolher 1 ou 2 jogadores. Isso faz uma diferença muito grande. Então, para mim, o Jorge Jesus está fazendo sim um trabalho espetacular. Ele, nesse momento, ele está o melhor treinador do Brasil, pela posição que está, pela forma de jogar que está, mas isso não coloca de lado também as qualidades que os treinadores brasileiros têm. Eu digo isso porque trabalhei e vivo lá. Eu fui para Portugal em 87, joguei
e vivo lá, fiz a minha residência lá, estudei lá, fiz a minha vida toda lá e continuo sendo lá. Hoje eu estou trabalhando no Brasil. Então eu conheço os dois lados. Eu, além de ser jogador, eu fui para a universidade, estudei e me preparei e estudei para ser treinador. Então, para mim, a teoria é tão importante para a prática como a prática para a teoria. E depois do 7-1 lá atrás, tentou-se fazer uma mudança muito grande, radical. Ou seja, tudo que era jogador de futebol, tudo que trabalhou no futebol, não prestava mais. Então tinha que partir para o lado empírico. Agora só teóricos, e foi o que aconteceu. Foi os piores momentos do Brasil foram nesses anos. E agora, com o retorno do branco para a seleção, o retorno de ex-jogadores para coordenadores técnicos, para análise dos jogadores, a nossa seleção está começando, as seleções de base estão começando a crescer novamente. Então, eu quero dizer que tudo que vem novo, que traz coisas novas, elas são importantes para nós. Nós, treinadores, já mandamos no futebol árabe. Muitos anos atrás, o Brasil muitos brasileiros iam para o futebol árabe. Então, o que pensariam os árabes lá quando entrariam os brasileiros? O que pensariam os treinadores portugueses quando tiveram lá muitos portugueses? Paulo Tuori, Carlos Alberto Silva, Abel Braga e inúmeros outros tantos que estiveram trabalhando lá. Então, é muito importante nós entendermos que é fundamental a gente tentar beber um pouco de que está vindo novo. Está vindo coisas novas, um treinador está trazendo alguma ideia diferente, ele tem algumas coisas diferentes. A imprensa endeusa, a imprensa coloca ele num patamar acima do que deveria. Isso faz parte. A gente sabe que no Brasil é imediatismo. No Brasil, tudo que está acontecendo é feito imediatamente, tudo é feito muito rapidamente. Então é natural que isso aconteça e a gente tem que estar preparado. O kit do futebol vem com isso tudo. A gente já sabe. Todos nós já estivemos lá no auge e todos nós já estivemos aqui embaixo. Futebol é isso. Futebol é momento, é cíclico. Já dizia o Oswaldo Oliveira para mim que futebol é cíclico, não é um momento que a gente está lá em cima, outros momentos a gente está aqui embaixo. Então a gente tem que aproveitar os nossos momentos, os momentos de estar e tentar ser, entendeu? O estar bem e o continuar a ser bem. Ser bem, ser bom é manter-se, ficar para a história. Nós tivemos treinadores que foram campeões do mundo, brasileiros. Nós tivemos seleções que foram pentacampeões do mundo com treinadores brasileiros. Mas hoje houve uma mudança geral no mundo do futebol. Houve uma mudança onde nós todos temos que entender que precisamos analisar muito mais profundamente as equipes, analisarmos muito mais profundamente os atletas adversários, tanto individual quanto coletivo. E isso dá muito trabalho. Nós temos que dedicar muitas horas no clube procurando a melhoria. É lógico que nós estamos falando de Flamengo. O Flamengo tem todas as condições, tem todo o know-how por trás do treinador, tem todo uma estrutura que dá segurança ao treinador. É verdade. Mas também eu lembro que eu estava no Atlético Paranaense e o presidente Mauro Celso Petralha disse uma vez: o Flamengo vai ser uma potência. Isso nós estamos falando em 2015. E ele disse que entraram pessoas no Flamengo que vão organizar o Flamengo e o Flamengo vai ser uma potência. E isso aconteceu. E o Mário Celso Petralha, o presidente, preparou isso também no Atlético Paranaense. E ele dizia que o Atlético Paranaense vai ser uma potência também. E nós estamos vendo o que o Atlético Paranaense está fazendo. E eu vejo também que se o Atlético Paranaense está no eixo de Rio-São Paulo, ele ainda conseguiria ser muito maior do que ele é. Porque teria uma mídia muito mais ativa, enfim. Estamos falando de coisas já muito mais abrangentes, não é? Então eu acredito que o treinador brasileiro, ele tem capacidade
extraordinária, muito boa. Mas cabe a nós também entendermos que quando chega alguém com uma ideia nova, a gente tem que tentar entender e aprender um pouco com isso. Por que não aprender? Por que não olharmos e analisarmos? Olha, se eu fizesse dessa forma, na minha equipe, o nível não seria tão alto, mas talvez a competição que eu estivesse conseguisse ser um dos melhores da minha competição. Eu li há dias uma frase do Sebastião Lazzaroni, que foi um dos mentores da minha vida, que eu gostei, trabalhei muito tempo com ele, gostei muito de trabalhar com ele e ouvi muitas coisas e aprendi muito com ele. E ele foi um dos que são, ele não esteve, ele é um dos treinadores que ficaram para a história. Ele foi para a Copa de 90 e lançou o 3-5-2. Então isso, ele ficou para a história. E ele dizia, nós temos que começar a nos reinventar. O que ele quer dizer com isso? Temos que começar a pensar de forma diferente, tentar nos evoluirmos um pouco mais. O que é evoluir? Evoluir é que eu estou lá embaixo, eu não sei nada. Não, evoluir é mesmo quem está lá em cima. Quem está lá em cima também consegue evoluir um pouco mais, pensar um pouco mais de forma diferente, aprender. Nós fomos pentacampeões do mundo, mas já não somos. Agora nós precisamos fazer diferente para buscar um outro campeonato do mundo. Então, temos que nos reinventar. A tática, ela é tão importante para a prática, a tática do futebol, ela é tão importante com os jogadores técnicos e inteligentes. Como os jogadores técnicos e inteligentes precisam da tática. Onde o Flamengo hoje conseguiu aliar jogadores técnicos com um treinador tático, com uma exigência alta, com o respaldo da direção. Isso é o perfeito e está culminando no que está aí. Nós vimos e estamos vendo cada vez mais treinadores que, quando falam duro com os jogadores, eles são vistos como brigões. E hoje nós estamos vendo um grau de exigência tal que no Flamengo que está sendo respaldado por toda a direção. E isso é muito importante as pessoas entenderem, que em outros clubes já diriam, perdeu o grupo, o jogador tá X, teve uma discussão com o treinador, não, então tá tudo perdido, tá tudo estragado, tá tudo isso, tá tudo aquilo. Mas tem que saber entender o momento do jogo, a cobrança do jogo, depois a forma como ela é tratada, aquele momento mais ríspido, aquele momento, como ela é tratada depois. Então isso é fundamental, a cobrança ela tem que existir sempre. O treinador brasileiro, digo isso de cadeira, porque eu vi os dois lados. Eu estive em Portugal, estudei em Portugal e estou trabalhando no Brasil e vejo aonde eu encontro. Já encontrei treinadores em clubes que eu trabalhei da equipe técnica fixa. São treinadores muito capacitados, muitos treinadores teóricos, é verdade, mas capacitados. Então, cada vez mais eu sinto que o treinador brasileiro está precisando de oportunidades, de ter condições de sair do Brasil. Hoje o mercado brasileiro, do treinador brasileiro, está restrito a alguns países do exterior, Arábia Saudita, Bahrein, e pouco mais. Temos poucos treinadores trabalhando na Europa. Então, por que temos poucos treinadores? Pela falta de capacidade? Não. Também não. Alguns pode até ser que sim, como tem treinadores em Portugal que não têm capacidade de trabalhar no Brasil, como outros que já vieram outros que trabalharam no Brasil e não deram certo. Então, como treinadores brasileiros, a maioria tem muito nível. Os treinadores brasileiros têm capacidades. Os treinadores brasileiros têm condições de improviso. Os treinadores brasileiros, eles podem não ter a organização que existe lá na Europa. Também a capacitação que existe lá não existe aqui. Lá são 4 anos. Aí existe outra pergunta que se faz. Eu estou aqui no Brasil há 4 anos. Eu sou um dos únicos brasileiros que tem o UEFA Pro. E nunca ninguém perguntou para mim assim, Milton, quer vir aqui assistir o nosso
curso da CBF para ver como é que a gente está fazendo, se está bem, para você achar, não que eu sou mais que ninguém, que eu seja mais que ninguém, para poder fazer uma avaliação na CBF, uma avaliação do curso, nada disso, mas eu teria condições de dar uma linha de raciocínio para quem comandasse. Então eu posso dizer com toda certeza, o treinador brasileiro, ele é muito capacitado, ele tem que ter, nesse momento, igualdade de direito com os outros treinadores do mundo. O argentino trabalha na Europa porque as licenças argentinas, elas elas são reconhecidas na Europa. E por que a brasileira não? O que o Brasil tem de inferior aos treinadores argentinos? O que os treinadores brasileiros têm inferiores ao treinador português, europeu, no caso? Nada. Oportunidade só. E a oportunidade bate muito com a CBF buscar, juntamente com a Conmebol, uma regularização dos cursos. Tem que botar mais horas? Coloca-se mais horas. Nós temos que fazer uma classe forte, nós temos que ir à CBF, nós temos que brigar pelos nossos direitos, nós temos que juntar forças, porque unidos somos fortes. Unidos somos muito fortes. Então nós temos que olhar para muitos que estão sem trabalho, para muitos que trabalham só num campeonato estadual e conseguem trabalhar 3 meses num ano. Quem é que consegue viver 3 meses num ano, ir para um curso de CBF, que é obrigatório para a Série A, um curso que custa um valor que muitos treinadores não conseguem pagar? Como é que os outros vão chegar? Como é que vamos oportunizar um rapaz que sai lá do interior de Pernambuco, lá do interior da Paraíba, lá do interior do Rio Grande do Sul, lá do interior de Santa Catarina? Quais as oportunidades que esses terão? Hoje o nosso selecionador nacional era do interior do Rio Grande do Sul e ele teve uma oportunidade e saiu. O outro treinador nosso, que foi o Mano Menezes, que é um dos melhores treinadores do Brasil também, ele começou no interior do Rio Grande do Sul e foi galgando espaço com sua qualidade, chegou onde chegou. Então, como é que hoje, com a exigência dos cursos, como é que os nossos treinadores, esses mais novos, como é que chegarão até lá? Qual a oportunidade de ele poder fazer um curso na Europa? Qual o intercâmbio que nós podemos ter? Eu acho que isso muitas vezes temos que colocar isso em pauta. Tenho certeza que nessas circunstâncias, os treinadores brasileiros tendo as melhores condições e tendo igualdade de direito com todos os outros treinadores do mundo, nós vamos começar a aparecer na Europa, nós vamos começar a aparecer muito mais em todos os lugares do mundo, porque os treinadores brasileiros têm muita inteligência e sabem trabalhar em cima do improviso. A segunda pergunta, quando ele me fala que, se, na minha opinião, o Flamengo é esse futebol ofensivo, o que levou o Flamengo a esse futebol ofensivo e vitorioso? E tudo vai ao início do que eu já falei anteriormente. Quando você tem uma defesa que diminui os espaços, diminui o espaço para o meio-campo, obriga o meio-campo a ir para frente e obriga automaticamente o meio-campo, obriga o ataque a ir para frente, as equipes ficam pressionando alto. Pressionando alto, elas conseguem roubar muitas bolas no campo do adversário. Roubando muitas bolas no campo do adversário, com a qualidade individual que tem o Flamengo, automaticamente eles estão mais perto do gol, rapidamente eles podem fazer o gol. Você vê que no jogo contra o Vasco, eles fizeram um gol com 1 minuto. Numa roubada de bola, uma movimentação, uma diagonal no fundo, fizeram um gol logo no início do jogo. Então, isso demonstra que quanto mais bola tiver, quanto mais pressão tiver, mais perto do gol do adversário estiver, mais próximo a equipe poderá fazer o gol. Nós também vimos agora, nesse jogo contra o Flamengo e Vasco, na última semana, que foi um jogo bonito, vimos também uma diferença muito grande de patamar, uma equipe e a outra, em relação a investimento. Mas nós não vimos isso na prática do jogo, porque nós temos um treinador também que tem muita capacidade,
Vanderlei Luxemburgo colocou uma equipe ofensiva, colocou uma equipe pressionante, colocou uma equipe forte, mas com qualidade individual inferior, mas conseguiu se igualar. Ou seja, basta ter coragem, basta ser ousado. É como dizia o Lazzaroni, temos que fazer coisas diferentes, temos que ousar. Não adianta a gente fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nós temos que ousar, fazer coisas diferentes e para termos resultados diferentes. Eu estou preparado e do lado de todos os treinadores brasileiros para a gente ir a essa luta, tentar buscar a igualdade, buscarmos o nosso espaço, o espaço do treinador brasileiro para poder trabalhar em qualquer lado do mundo, tentar fazer intercâmbios. É muito importante a gente correr atrás e tentar fazer com que os responsáveis, CBF, dê capacitação para nós, dê capacitação para o treinador brasileiro e dê ajuda. Existe nas universidades bolsas de estudos para os mais desfavorecidos. É muito importante a CBF abrir espaço para pessoas necessitadas, treinadores necessitados, que esses treinadores muitas vezes necessitados trazem aí grandes treinadores e podem ser um dos grandes do futebol brasileiro, quem sabe mundial. Um forte abraço para todos, eu espero que tenha sido elucidativo na minha opinião, mas acho que todos nós precisamos ter uma visão diferente. Quando aparece alguma coisa diferente, nós temos que tentar beber essa mensagem e ver o que tem feito diferente e esquecer o entorno e sim procurarmos crescer e aprendermos um pouco mais com cada pessoa que traz algo diferente. Nós treinadores temos que tentar da melhor forma possível tentarmos buscar conhecimentos. Eu esse ano eu optei por fazer um trabalho na Série C e na Série B, né? Já que tempos atrás eu ouvi uma situação onde um diretor me questionava se eu era treinador que podia treinar a Série B. Então eu optei por trabalhar nessas duas divisões para ficar mais rico o meu currículo, ficar mais rico as minhas visões em relação ao futebol brasileiro, né? Todas as divisões praticamente profissionais, né? Nível de jogadores, para a gente ter uma ideia de nível de jogadores, enfim. Então eu fiquei muito feliz por esse ano também ter podido enriquecer depressa o meu currículo trabalhando nessas duas divisões também. Muitas vezes parece que a gente trabalhando em outras divisões a gente está andando para trás, mas não. Nós estamos sim tendo a possibilidade de ver outros níveis de jogadores, ver outros níveis de concentração de jogadores, ver outras formas de encarar o jogo, até características de jogadores, né? E a gente pode certamente ver que nessas divisões tem jogadores que podem ser aproveitados em outras divisões também. Então, para mim foi muito enriquecedor e queria dividir isso com vocês também e dizer que era importante para todos. Nós, lógico, né, quem tem a possibilidade de trabalhar em cima, lógico, ter uma visão diferente do nível mais abaixo de jogadores, e, enfim. Também, quem está embaixo, se tiver uma oportunidade de estágio ou até mesmo de organização de ideias com gente diferente, de um patamar diferente, não percam tempo. Vão e tentem melhorar. Tudo que a gente vê, que a gente aprende, sempre cabe alguma coisa, né? Como eu já disse anteriormente, até o que não se deve fazer a gente pode aprender também com alguém. Forte abraço para todos, saúde e paz.